Olá, eu sou Márcio Teixeira. Hoje eu vou falar sobre a música Abracadabra de Lady Gaga. Muito bem, nesse vídeo eu vou apresentar para você e eu vou analisar os símbolos e a mensagem, a egrégora cantada por Lady Gaga. Muito bem, você já parou para pensar no poder que existe nas palavras? Você sequer parou para ponderar no quanto a música, ou qualquer música, pode moldar sua visão de mundo sem que você perceba? A nova música de Lady Gaga, Abracadabra, não é somente uma canção pop, se você pensa assim. Ela traz claramente mensagens ligadas ao ocultismo e um conceito que pode estar influenciando milhões de jovens sem que eles percebam. E talvez uma dessas pessoas seja você. Afinal de contas, você pode ser a maior fã do planeta dessa cantora. E eu não tô aqui para falar mal dela. Aliás, ela é um ser humano que merece respeito, assim como você, né? Que possivelmente seja talvez uma fã ou um fã dessa cantora. Portanto, da mesma forma que eu estou respeitando essa cantora, eu estou respeitando você, você vai me respeitar, mesmo que você não concorde. Esse vídeo não serve ao propósito de apresentar a minha perspectiva quanto ao talento musical de Lady Gaga, que no meu ver é inquestionável. Eu a admiro como artista, ela é uma excelente musicista, mas a questão é o que ela faz com a arte que ela tem e como que isso impacta a sua vida espiritual, a sua eternidade. Foi por essa mesma razão que eu dediquei 30 anos da minha vida estudando temas sobre o mundo espiritual por trás da música que você ouve, por trás da música que eu ouvia. E eu dediquei 2 anos da minha vida escrevendo um livro chamado Música e Mistério. O divino, o profano e a busca pela verdade além das notas. Você pode baixar gratuitamente o e-book do livro com 2 capítulos inteiros nesse link que está aqui embaixo. Mas o foco do vídeo de hoje é descortinar o mundo espiritual nessa música recém-lançada e ponderar com você as ideias da letra dessa música com a verdade da palavra de Deus. E depois que eu te mostrar, depois que eu te apresentar tudo que eu tenho para te falar, o que você faz com isso é problema seu. Mas quando eu era pequeno, eu brincava com outras crianças uma brincadeira chamada Abracadabra Pé de Cabra. E nessa brincadeira, depois que você falava essa frase, você dizia qualquer outra coisa que você quisesse materializar, né? Obviamente eu não tinha a menor noção do que eu estava falando naquela época, na minha infância, né? É uma frase que parecia até inocente, mas ela já carregava em si a ideia de um elemento mágico ou encantamento que, ao ser falado, tinha o poder de criar ou gerar algo. Desde pequeno, na verdade, nós fomos expostos a essa palavra sem perceber o seu verdadeiro significado. E agora, coincidentemente, essa mesma palavra ressurge em uma canção pop cantada por milhões e milhões de jovens no mundo todo. Eu escrevi no meu livro Música e Mistério algo que eu pondero com você. A ciência ela pode medir o poder físico do som e os efeitos no meio ambiente. Mas a ciência não pode discernir ou medir o efeito espiritual do som e o que está envelopado nas ondas sonoras que você se expõe quando você ouve a música que você gosta. O que dirá por trás de uma música cheia de ocultismo? Você já se perguntou se as palavras têm real poder de influenciar na sua vida? Principalmente as palavras que você canta, porque uma vez que você canta, você geralmente não pensa o que você está cantando. Tem uma razão para isso. Por que você acha que Gaga usa uma palavra como essa em uma música? Já que você não pensa no que você está cantando. E talvez você nem conhecendo a tradução, muito menos você entende o contexto daquilo. Música é uma experiência espiritual em primeiro plano e depois entretenimento, mas o objetivo principal é o reino do espírito no qual a sua alma está sujeita. Quer você goste, quer você não goste, quer você concorde ou não, isso é um fato e você não consegue mudar.
Então, para a gente entender a profundidade espiritual dessa música, é preciso a gente entender o significado do seu título, que é a chave dessa música. Isso é de extrema importância. Existem fortes indícios que a etimologia dessa palavra, abracadabra, tenha raízes semíticas, possivelmente ligados ao hebraico e ao aramaico, além de influências posteriores do grego e latim. Quer ver? Uma das hipóteses mais aceitas sobre a etimologia dessa palavra abracadabra vem do aramaico, que é uma língua semítica amplamente falada na região do Oriente Médio durante o Império Assírio, Babilônico, Persa e também na época de Jesus, cerca de 2000 anos atrás. Se a gente quebrar essa palavra em três, a gente tem o seguinte desdobramento da palavra avracadabra. Avra pode derivar da raiz bara, que significa criar, que é a mesma raiz da palavra usada em Gênesis 1:1, Bereshit bara Elohim, ou seja, no princípio criou Deus. Que é um prefixo que significa como ou conforme. Dabra, relacionando a palavra dabar, que significa palavra, declaração ou fala. No contexto bíblico, dabar tem um significado poderoso porque representa a palavra ativa e criadora de Deus. Como no Salmo 33:9, que diz: pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Se interpretarmos essa mesma expressão no contexto aramaico, avracadabra, poderíamos então traduzi-la como eu criarei conforme eu falo, indicando um conceito de manifestação por meio da palavra, algo profundamente associado ao misticismo judaico e posteriormente absorvido em práticas ocultistas, levando ao uso dessa expressão em feitiços e rituais de invocação de forças espirituais ocultas. Outra teoria sugere que a palavra abracadabra pode estar relacionada ao nome da divindade gnóstica Abraxas, um termo usado em tradições gnósticas para descrever uma entidade cósmica associada a poder espiritual e conhecimento esotérico. O nome Abraxas aparece em antigos talismãs e inscrições mágicas do período helenístico, muitas vezes acompanhados de palavras de poder como abracadabra. Quem leu o livro Filho do Fogo, escrito pelo falecido Daniel Mastral, vai se lembrar que o demônio que o acompanhou tinha um nome Abraxas. Coincidência ou não, vale a lembrança. Que ele descanse em paz. A Bíblia adverte fortemente contra o uso de palavras encantatórias e invocações místicas, porque somente Deus possui o poder de criar por meio de sua palavra. Em Deuteronômio 18:10, nós lemos que práticas como adivinhação, feitiçaria e encantamentos são explicitamente proibidas por Deus, porque desviam a confiança do homem no Criador e abrem portas para enganos e influências malignas do mundo das trevas. Essa transgressão é vista como um pecado grave aos olhos de Deus, semelhante à ambição de Lúcifer de se igualar a Deus, que a gente lê em Isaías 14, de 12 a 14. Isso levanta uma questão muito séria. Será que você realmente consegue controlar as palavras que você ouve? Ou, na verdade, são essas mesmas palavras que manipulam a sua mente? Um exemplo contemporâneo que a gente tem hoje é justamente a repetição da palavra abracadabra na canção de Lady Gaga, que ocorre 14 vezes, número com fortes conotações esotéricas simbolizando ciclos de transformação e completude, como visto no simbolismo do número 7. Tal uso remete às práticas antigas de invocar forças místicas em clara oposição à criação divina exemplificada em Gênesis 1:3, onde o comando de Deus trouxe à luz a existência. O que eu estou querendo enfatizar aqui é que a busca pelo poder por meio de palavras e rituais ocultistas é repugnante aos olhos de Deus e nos convida a refletir sobre a real natureza e as consequências do uso da fala de uma palavra mística. Presta muito atenção nisso, porque você não sabe qual o espírito que está por detrás dessa palavra no contexto dessa música. Se o significado de abracadabra é eu crio enquanto falo, o que será que esse
encantamento que ela lança nessa música, através dessa palavra e dessa letra, está criando na sua mente quando você ouve. Se você não percebeu, quando você canta essa palavra, você está lançando sobre você mesmo um encantamento que cria algo na sua mente. É isso que acontece. E sem você perceber, a sua mente cada vez mais é subserviente ao mundo espiritual que o portal que essa música abre te coloca. E deixa eu te alertar, essa exposição constante a conceitos ocultistas não é acidental. Ela segue um padrão de doutrinação cultural que pouco a pouco anestesia o seu discernimento espiritual e cada vez mais te distancia da percepção de que existe um Deus que olha sobre a sua vida e conhece o seu coração. Mas você não está nem aí. Porque afinal de contas, você canta e ignora que existe um Deus que rege um universo. E sentado no trono do seu coração, existe um Deus chamado o seu eu. E quando você começa a acreditar que o poder está dentro de você, sem Deus, você se afasta da única fonte verdadeira que pode dar a você o sentido real da sua existência. E eu não estou falando de religião, não estou falando de igreja, não estou falando de pastor, padre, sinagoga. Eu estou falando de algo muito mais profundo e duradouro, que é uma experiência com o Criador do universo face a face. Mas se você observar atentamente nesse videoclipe, Lady Gaga aparece em duas versões, uma vestida de branco e outra vestida de vermelho. A mensagem aqui é clara, o bem e o mal coexistem dentro de cada um e não há distinção real entre um e o outro. Mas não é isso o que a Bíblia ensina. Em Isaías 5:20 está escrito o seguinte: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão. Essa ideologia de que não há uma verdade absoluta, de que tudo é relativo, é uma das maiores ciladas do nosso tempo. Sabe por quê? Porque a relativização da verdade te permite criar o seu mundo, onde aquilo que você determina como verdade é o centro do seu universo e aquilo que norteia as suas decisões. E Deus pode simplesmente ser uma figura absolutamente inexistente nesse cenário, que afinal de contas quem manda é você. Essa confusão de valores tem sido plantada na mente dos jovens há anos. E a mensagem plantada na mente humana por essa música da Lady Gaga é bem simples. Se o bem e o mal são apenas uma questão de perspectiva, como podemos discernir então o que é o certo e o que é errado? E se eu tenho o senhorio e a habilidade de decidir o meu próprio conceito de certo e errado, para que eu preciso de um Deus distante, descrito nas páginas de um livro velho que não tem valor na minha vida nenhuma, que mandou um tal de Jesus 2000 anos atrás que nem sei quem é? Esse é o principal engano, fazer o homem senhor de si mesmo. Esse foi o truque da serpente no Éden. A palavra de Deus nos alerta para não nos conformarmos com o pensamento desse século. A gente lê isso em Romanos 12:2, onde o apóstolo Paulo nos escreve o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a agradável e perfeita vontade de Deus. E o lance é o seguinte: se não existe transformação na sua mente, mas ao invés uma conformação ao sistema vigente, a pessoa, ou seja, você, não só jamais vai experimentar a vontade de Deus para a sua vida, e a sua mente permanece presa nessa egrégora que essa pessoa vive e acredita e que tem repugnância aos princípios da palavra de Deus. E é isso que Lady Gaga promove nessa música. Uma percepção de liberdade de pensamento que repele a palavra de Deus como uma linha de conduta de vida. E essa música sedimenta isso na mente de quem a recebe como verdade. É isso que essa música faz. Deixa eu te mostrar, analisando a letra num microscópio, pelo menos uma parte dela que já será suficiente para te expor a verdade por trás das notas, como bem falo no meu livro. A letra da música abre com uma afirmação contundente do que isso se trata. Pay the toll to the angels drawing circles on the clouds, que traduzindo seria o seguinte: pague o preço aos anjos desenhando círculos nas nuvens. Essa frase
pode ser interpretada esotericamente como uma referência a rituais de proteção e invocação espiritual. No ocultismo, círculos mágicos são frequentemente desenhados para criar espaços sagrados ou proteger a pessoa contra energias negativas. Aí a próxima frase. Angels drawing circles, ou anjos desenhando círculos, pode simbolizar entidades espirituais estabelecendo essas barreiras protetoras. Aí a próxima frase, olha só. Pay the toll, ou seja, pague o preço, sugere que para acessar ou beneficiar-se dessa proteção ou conhecimento espiritual, é necessário oferecer algo em troca, seja um sacrifício, dedicação ou transformação pessoal. Essa interpretação alude à ideia de que o crescimento espiritual ou a obtenção de sabedoria esotérica requerem compromisso e possivelmente renúncias. Aí a próxima frase é Keep your mind on the distance when the devil turns around. O que isso significa? Essa frase, que traduzido significa mantenha sua mente na distância quando o diabo se virar. Isso já expõe de cara o profundo aspecto espiritual da música e sugere, em um contexto esotérico, a importância de manter o foco e a vigilância espiritual, especialmente quando confrontado com tentações ou influências negativas. No esoterismo, o diabo frequentemente simboliza forças que desviam o indivíduo de seu caminho espiritual. Meio óbvio, né? Portanto, manter a mente na distância implica em concentrar-se em objetivos espirituais elevados e não se deixar distrair por obstáculos ou seduções mundanas. Conversa fiada, porque a imagem diz o contrário no clipe. Quando essas forças negativas se voltam, ou seja, quando se tornam evidentes ou ativas, é crucial estar preparado mental e espiritualmente para resistir e permanecer no caminho escolhido. Como se você pudesse fazer isso. Porque na verdade você está preso num sistema que quem governa é o próprio diabo. Aliás, isso me faz pensar o seguinte: se música não fosse uma experiência espiritual, como eu falo que é, então não haveria necessidade de utilizar entidades espirituais, principalmente o próprio diabo. Acorda! A realidade do mundo espiritual em música é verdade. Olha essa frase. Hold me in your heart tonight in the magic of the dark tonight. Que quando a gente traduz diz o seguinte: segure-me em seu coração esta noite na magia da escuridão desta noite. Embora à primeira vista possa parecer um clichê romântico, uma análise mais profunda dessa frase revela possíveis conotações esotéricas. A expressão Magic of the Dark, ou seja, mágica das trevas, sugere práticas ou rituais realizados na escuridão, que em diversas tradições esotéricas estão associadas à exploração do desconhecido, ao inconsciente ou a forças ocultas. E adivinha que forças são essas? Nesse contexto, Hold me in your heart pode ser interpretado como um convite para uma união íntima ou uma conexão profunda durante esses momentos de práticas místicas ou rituais noturnos. Portanto, além do romantismo aparente, a frase pode aludir a uma experiência espiritual ou esotérica compartilhada na escuridão. Sempre tem trevas. Aí tem a próxima frase. Save me from this empty fight in the game of life. Interessante essa frase, né? Salva-me dessa luta vazia no jogo da vida. Que pode ser interpretada como um pedido da Lady Gaga de resgate de lutas internas ou conflitos que parecem vazios ou sem propósito no contexto da vida. No esoterismo, isso pode simbolizar a busca por significado além das batalhas mundanas, sugerindo um anseio por conexão espiritual ou transcendência que dê sentido às experiências cotidianas. Em outras palavras, será que essa parte da letra está querendo dizer que o mundo espiritual acessado pelo ocultista seria capaz de trazer salvação para você? Sério, cara? Errado. Nenhum espírito acessado pelo esoterismo ou pelo ocultismo pode salvar você de absolutamente nada. Quanto mais profundo é o seu envolvimento com o esoterismo e as práticas que a Lady Gaga promove, não só nessa música, mas em todas as outras que ela canta, mais afundado em trevas você está. Trevas não aos olhos da religião, aos olhos de Deus.
No refrão da música, Lady Gaga repete insistentemente os versos Light the fire, say my name, I'm yours now and always, que significa acenda o fogo, diga meu nome, eu sou seu agora e sempre. Esse trecho pode parecer apenas um jogo de palavras românticas, mas o que será que está por trás disso? Pensa comigo. Em rituais esotéricos, a repetição de mantras e a invocação de nomes específicos são técnicas utilizadas para canalizar energias espirituais. A Bíblia chama toda canalização espiritual de possessão demoníaca. Qualquer ritual que convida uma entidade espiritual para tomar conta de si é chamado na Bíblia de endemoniamento. Ao cantar essa música, milhões de jovens ao redor do mundo inteiro estão inconscientemente participando de um ritual ocultista. E não só isso, abrindo a porta das suas vidas para atuação direta espiritual de demônios que vão colocar uma venda espiritual nos olhos, que vão impedir que enxergue a verdade do que isso realmente significa. A Bíblia nos ensina que Jesus veio para destruir as obras do diabo, para desfazer o engano, para lançar luz onde existe trevas. Sabe, Deus quer dar água de verdade para quem está com sede. Jesus veio para oferecer a vida eterna ao homem. Então, a quem essa música está pedindo para que você se entregue agora e sempre, ou seja, eternamente? Mas o pior é que se você para ler a tradução dessa letra, principalmente na segunda estrofe, você vai perceber que ela está lidando com um ritual sobre a morte. Presta atenção no que ela diz. Dá uma olhada. Como um poema dito por uma dama de vermelho, você ouve as últimas palavras da sua vida. Como uma dança assombrosa, agora vocês dois estão em transe. É hora de lançar seu feitiço na noite. E no final do coro, a persona representada na mulher de vermelho que ela fala, né, que obviamente é uma personificação da pessoa, da única entidade espiritual mencionada em toda a música, ou seja, o próprio diabo. E essa personificação diz para você o seguinte: nessa noite, morra ou ame. Como se o encantamento lançado sobre você ouvindo essa música fosse um ultimato à sua existência. Ela aparenta estar cantando um clichê romântico, mas ela está lançando um encantamento demoníaco sobre a sua vida, sobre aqueles que ouvem essa música, sobre aqueles que recebem e repetem isso. Você já ouviu falar num negócio chamado egrégora? Esse conceito ocultista descreve uma energia coletiva criada por pensamentos e emoções compartilhadas. Quanto mais pessoas acreditam em uma ideia, mais forte uma egrégora se torna. Quanto mais forte ela se torna, mais sólido se torna o aprisionamento espiritual de uma pessoa debaixo do reino das trevas. Isso é o que eu chamo de jurisdição espiritual em música. E eu fiz um vídeo aqui no canal explicando isso detalhadamente. Dá uma olhada no link na descrição desse vídeo. Quando milhões de jovens ouvem, cantam e internalizam a mensagem como essa, sem perceber, estão alimentando uma atmosfera espiritual que vai contra a verdade de Deus. Isso é exatamente o que aconteceu no episódio do bezerro de ouro em Êxodo capítulo 32, 4 e 6. O povo criou um objeto de adoração e em sua mente eles estavam celebrando algo poderoso, mas na realidade eles estavam se afastando completamente da verdade divina. E a Bíblia diz que o próprio Deus disse a Moisés que o povo tinha se corrompido espiritualmente. Ou seja, ao dançarem e cantarem em homenagem a um deus egípcio, eles se corromperam espiritualmente e isso levou milhares à morte. Se nós estamos constantemente expostos a mensagens que nos ensinam que não há diferença entre o bem e o mal, que podemos nos tornar deuses e que não há consequências espirituais para nossas ações, quais serão os efeitos disso a longo prazo na sua vida? Pensa bem sobre isso. A resposta é bem simples. Basta você se perguntar algo bem simples. Quer ver? Você entende que você precisa do perdão de Deus ofertado na cruz? Você entende que você precisa de Jesus na sua vida? Ou você pensa, que se dane isso, eu vou continuar ouvindo Lady Gaga? A sua resposta vai definir a sua eternidade.
Deixa eu repetir, é a sua resposta a essa pergunta que vai definir onde você vai passar o resto da eternidade. Isso mesmo, uma música aparentemente tão simples da cantora que você tanto ama e você nem se dá conta que você está caminhando para uma eternidade longe de Deus. Se você realmente se preocupa com essa questão, está mais do que na hora de você prestar atenção na música que você consome. Você não acha? A música, cara, tem um poder enorme, mas você precisa decidir se você vai permitir que ela molde o seu entendimento, conduta de vida, sem você se questionar quais as consequências diretas associadas com a sua eternidade. Eu não estou falando de igreja, cara, não estou falando de religião. Cara, não se conforma com esse mundo, ou seja, não deixa a tua mente se tornar igual a esse mundo, mas transforme pela renovação do seu entendimento. O discernimento é essencial. Está nas suas mãos escolher entre a verdade ou a ilusão desse mundo. Se Jesus para você é uma balela, então Lady Gaga é a sua salvação, né? Mas deixa eu te falar, ela não sabe quem você é, ela não sabe o seu nome, não sabe onde você mora, não sabe onde você está, não sabe o que você pensa, o que você sente e o que vai acontecer depois da sua morte. Sabe por quê? Porque você não passa de um número, um percentual de stream que engorda a conta bancária dela toda vez que você ouve e que você lança sobre você mesmo um encantamento que te destrói, que destrói a sua alma e que leva você para uma eternidade longe de Deus, cara. Mas sabe, cara, a Bíblia, ela diz que Deus conhece o seu levantar. Ele conhece o seu assentar. A palavra que nem ainda chegou na sua língua. Ele conhece os seus cabelos da cabeça. Ele determina as batidas cardíacas, a pressão sanguínea enquanto você dorme. Foi ele que desenhou a sua impressão digital e te fez uma pessoa única no universo. Foi ele quem fez a impressão digital dos seus lábios, porque ele conhece cada palavra que você fala, cada pensamento, os seus medos, os seus sonhos, seus desejos, anseios, e ainda por cima, ele estava no ventre materno quando você estava ali sendo formado. Você não é um equívoco da natureza, cara. Deus desejou a tua existência. E quando ele estava ali no ventre da sua mãe, ele escreveu todos os dias da sua vida, quando nenhum deles ainda sequer existia. Ele tem planos de paz e um futuro para te dar uma esperança. Mas, cara, ele só vai se revelar a você quando você o buscar de todo o seu coração. Eu não estou falando de religião. E a música que você ouve está diretamente conectada com o seu desejo de conhecer o desconhecido. E quando essa música está cheia de trevas, a sua alma, por consequência, estará em trevas. E nenhuma sílaba dessa música de Lady Gaga te leva a conhecer aquele que te criou, cara. Mas ela te suga por um abismo de profundas trevas quando te convida a pronunciar uma palavra que é utilizada no ocultismo. Hoje é tempo de você despertar e entender que Deus te ama e que tem um propósito maior para você. Sabe por quê? Porque com as palavras dele, ele criou o seu futuro. Mas a pergunta que eu deixo para você é a seguinte: você quer conhecer esse futuro? Você quer conhecer o que esse Deus escreveu para você? E se a sua resposta é sim, você tem que entregar a sua vida a Cristo. E ele vai te levar ao conhecimento da verdade absoluta e suprema. E deixa eu te falar, eu não estou falando de religião, estou falando de igreja, cara. Eu estou falando de um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Sabe, se esse vídeo te fez refletir sobre isso, deixa o seu like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Compartilhe em seus grupos de WhatsApp e deixa aí nos comentários aquilo que você percebeu, aquilo que você achou. Você sabia dessas mensagens ocultas? Você conhece isso, cara? Compartilha esse vídeo para ajudar que mais pessoas despertem espiritualmente e conheçam que só Jesus Cristo é o Senhor. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.